Saúdem a dinastia de Ptolomeu Sóter. Os ptolemaicos governam como Alexandre o Grande manda. Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um momento fascinante da arte egípcia, o período Ptolomaico. Essa foi a época em que a cultura grega e egípcia se fundiram criando um estilo único. E nada melhor do que explorar esse período com o auxílio visual do jogo Assassin's Creed Origins. Então, inscreva-se no canal porque a nossa viagem começa agora. Desta vez foi perfeito! Finalmente! A chegada de Alexandre o Grande ao Egito foi um evento marcante na história do país e na fusão cultural que definiu o período ptolomaico. Para entender o impacto dessa conquista, é importante observar o contexto do Egito antes da sua chegada. Quando Alexandre avançou pelo Império Persa, conquistando a Ásia Menor e derrotando Dário III, sua chegada ao Egito foi vista como uma libertação. Muitos o receberam como um herói, pois ele os livrara do domínio persa e prometia restaurar a ordem tradicional. Diferentemente de outros líderes, Alexandre desenvolveu uma estratégia política inteligente. Ele se apresentou como o novo faraó legítimo do Egito. Para os egípcios, essa não era uma simples formalidade, pois o faraó não era apenas um rei, mas uma figura divina responsável por manter a ordem cósmica. Para legitimar o seu governo, ele passou pelo templo de Amon em Siloá, um famoso oráculo no deserto ocidental. O oráculo declarou que Alexandre era filho de Amon, o principal deus do Egito. Esse título fortaleceu a posição como faraó e ligava sua autoridade ao próprio panteão egípcio. Essa acessibilidade religiosa foi crucial. Enquanto outros conquistadores tentavam impor suas culturas, Alexandre soube respeitar e integrar tradições egípcias, o que lhe garantiu o apoio local. Uma das decisões mais importantes de Alexandre foi a fundação da cidade de Alexandria, que rapidamente se tornaria um dos maiores centros culturais da antiguidade. Situada no delta do Nilo, era uma cidade com acesso ao mar Mediterrâneo, tornando-se um polo comercial vital. Diferente das cidades tradicionais, Alexandria foi planejada com largas avenidas, praças e edifícios monumentais, seguindo o modelo das polis gregas. Posteriormente, sob o comando dos Ptolomeus, Alexandria abrigaria a famosa Biblioteca de Alexandria, que reuniria ali o conhecimento do mundo antigo, e também o Museu de Alexandria, que além de museu, era um instituto de pesquisa onde os grandes pensadores estudavam astronomia, matemática, medicina e filosofia. Além de um centro de conhecimento, Alexandria também se tornou um marco artístico. A cidade foi projetada para refletir tanto a estética grega quanto a egípcia, simbolizando a fusão cultural que caracterizou o período ptolomaico. A conquista de Alexandre não apenas moldou a política do Egito, mas também estabeleceu bases para um novo estilo artístico e cultural. A fusão entre as tradições egípcias e a influência helenística criaria ali um dos períodos mais ricos e complexos da história da arte egípcia. Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês. Todos os que respiraram o ar de Siloá naquele dia. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., seu vasto império foi dividido entre seus generais, conhecidos como diádocos, entre eles Ptolomeu I Sóter, um dos comandantes mais próximos de Alexandre, tomou o Egito e fundou a dinastia ptolomaica, que governou por quase 3 séculos, entre 323 a 330 a.C.
Esse período foi marcado por uma administração híbrida, onde os governantes gregos adotaram aspectos da cultura egípcia para legitimar o seu poder, enquanto introduziam elementos helenísticos na sociedade egípcia. O resultado foi a fusão cultural única, visível na política, na religião e na arte. Ptolomeu inicialmente governou como sátrapa, governador, em nome dos herdeiros de Alexandre, mas logo declarou-se rei, fundando sua dinastia. Diferentemente de outros generais de Alexandre, que promoveram suas campanhas militares, ele focou na estabilidade interna do Egito. Ele assumiu o título de faraó e realizou rituais religiosos tradicionais, incentivou a construção de templos dedicados aos deuses egípcios, permitiu que os sacerdotes e a elite egípcia mantivessem sua influência local. Alexandria foi expandida e tornou-se capital do reino. A língua grega foi adotada na administração e na corte. Instituiu cultos a divindades sincréticas, como Serapis, que combinava aspectos de Zeus e Osíris, facilitando a acessibilidade da cultura grega pelos egípcios. Os sucessores de Ptolomeu seguiram essa política de fusão cultural. Eles se apresentavam como faraós legítimos para os egípcios, mas mantinham trajes gregos entre a elite. Isso criou uma sociedade dividida. A elite e a administração eram majoritariamente gregos ou helenizados, que falavam grego e seguiam com trajes helênicos. A população local continuava vivendo sobre as tradições egípcias, adorando seus deuses e falando egípcio. Embora a escrita hierográfica fosse gradualmente substituída pelo demótico e pelo grego, e no campo artístico e inovador, essa fusão cultural ficou evidente. Templos como o de Édifo e Dendara foram construídos no estilo tradicional egípcio, mas com a influência helenística na decoração e nos detalhes. As culturas resultaram da combinação do realismo e da idealização grega com as poses e o simbolismo egípcio. Pinturas e baixos relevos mantiveram a iconografia egípcia, mas com traços e perspectivas mais naturalísticas, típicas do mundo grego. A governante mais famosa da dinastia ptolomaica foi Cleópatra VII, a última rainha do Egito antes da conquista romana. Sua trajetória reflete o auge e o fim entre a cultura grega e egípcia. Diferente de seus antecessores que governavam o Egito mantendo-se próximo da cultura grega, Cleópatra tomou uma decisão estratégica: adotar a identidade egípcia por completo. Isso ficou evidente em diversas ações. Por exemplo, ela aprendeu a língua egípcia, sendo a única da dinastia a fazê-lo. Isso mudou a população, fortaleceu a sua legitimidade como faraó. Ela aparecia nas representações artísticas como um verdadeiro faraó, com trajes e posturas tradicionais. Ela também reforçou cultos aos deuses egípcios e se associou à deusa Ísis, sendo venerada como uma encarnação terrena. Essa postura ajudou Cleópatra a ganhar o apoio do povo egípcio, que já via os governantes gregos como estrangeiros. Eu sou Medjay, protetor do Egito. Minha terra está à beira do colapso. Para defendê-la, preciso me transformar em um instrumento de justiça e liberdade. Durante o período ptolomaico, Alexandria se tornou um dos maiores centros culturais e intelectuais da antiguidade. Fundada por Alexandre o Grande, a cidade foi planejada para refletir a fusão entre a cultura grega e egípcia. Sob o governo dos Ptolomeus, Alexandria prosperou e abrigou algumas das construções mais impressionantes da época, como a Biblioteca de Alexandria, o Farol de Alexandria e o Templo de Serapis, ou Serapeu de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi um dos projetos mais ambiciosos da dinastia ptolomaica. Criada com o objetivo de reunir todo o conhecimento disponível do mundo antigo, a biblioteca reuniu textos do mundo todo.
Os Ptolomeus enviavam emissários a diversas regiões para adquirir manuscritos e textos, muitas vezes copiando obras raras e devolvendo apenas as cópias aos proprietários. Fontes antigas relatam que qualquer embarcação que chegasse no porto de Alexandria era obrigada a entregar quaisquer pergaminhos que possuíssem para que fossem copiados. A biblioteca possuía obras em grego, egípcio, persa, babilônico, sânscrito e outras línguas. Alguns dos mais renomados pensadores da antiguidade, como Euclides, Arquimedes, Eratosthenes, estudaram e desenvolveram seus trabalhos por lá. Além de armazenar textos, a Biblioteca de Alexandria era parte do Museu de Alexandria, uma instituição de ensino e pesquisa onde estudiosos investigavam áreas como a matemática, astronomia, medicina e filosofia. Entre as suas contribuições mais notáveis estão Eratosthenes, calculou as especificações da Terra com notável precisão. Hiparco desenvolveu teorias sobre o movimento dos astros. Os médicos de Alexandria fizeram avanços na dissecação e no estudo do corpo humano. A destruição da biblioteca continua sendo um dos maiores mistérios da história até hoje. Incêndios e saques ao longo dos séculos levaram à perda de grande parte do seu acervo, deixando um legado de especulação sobre o vasto conhecimento que foi perdido. Já o farol de Alexandria, construído na ilha de Faros, próximo ao porto de Alexandria, foi um dos maiores feitos da engenharia antiga. Ele servia tanto como guia para os navegadores, como um símbolo do poder e da sofisticação do Egito ptolomaico. Era a mistura de engenharia grega e funcionalidade egípcia. A estrutura foi projetada pelo arquiteto grego Sóstrato, de Cnido, mas ele utilizou métodos da construção específicas, que incluindo ali blocos de pedra sólida com aproximadamente 100 a 130 metros. Era uma das estruturas mais altas do mundo antigo depois das pirâmides. Tinha 3 níveis avançados, um com base quadrada, uma seção octogonal e um tipo cilíndrico, coroado por uma estátua, provavelmente ali de Zeus ou Poseidon, que era próximo ao mar ali no porto, né? Eles utilizavam um grande espelho de bronze para refletir a luz do sol durante o dia e uma chama à noite, tornando visível a longas distâncias. O farol funcionou por séculos, mas terremotos entre o século X e XIV acabaram por destruí-lo. Hoje suas ruínas estão submersas no porto de Alexandria. Já o Serapeu de Alexandria era um dos templos mais importantes do Egito ptolomaico e simbolizava a fusão entre a religião grega e egípcia. Ele foi construído pelo Ptolomeu I para criar a liberdade da cultura grega pelos egípcios. Serapis era um deus híbrido. Serapis foi uma criação dos Ptolomeus para unir a religião egípcia e grega. Ele combinou elementos de Osíris, né, que era o deus egípcio da vida após a morte, da fertilidade. Apis também, né, o touro egípcio sagrado, símbolo da fertilidade e força. Zeus, deus supremo grego. Asclépio, deus grego da medicina e cura. Essa nova personalidade foi promovida como deus universal, aceita tanto pelos gregos quanto pelos egípcios, ajudando a fortalecer a identidade da dinastia ptolomaica. O Templo de Serapis é um dos edifícios mais grandiosos de Alexandria, com colunas imponentes e uma estátua colossal da divindade. Além de ser um local de culto, também funcionava como um centro de aprendizagem, abrigando parte dos manuscritos da Biblioteca de Alexandria. No século IV d.C., com a expansão do cristianismo, o templo foi destruído pelos cristãos, que viam o culto a Serapis como uma ameaça. Esse evento marcou o declínio da influência da cultura helenística no Egito. Alexandria foi o coração cultural do período ptolomaico e um dos maiores centros intelectuais da antiguidade.
A cidade representava perfeitamente a fusão entre as culturas gregas e egípcias, visível em suas instituições e nos monumentos. A biblioteca, o farol e o serapeu não eram apenas obras arquitetônicas, eram símbolos do poder, do conhecimento e da diversidade religiosa que definiam o Egito sob o domínio dos Ptolomeus. Agora há um novo reto. Da escuridão nós viemos, e na escuridão devemos permanecer. O período ptolomaico foi um dos mais ricos em termos artísticos na história do Egito, pois combinou tradição milenar egípcia com a estética refinada da Grécia helenística. Essa fusão gerou um estilo único, onde os elementos como o realismo anatômico e os detalhes sofisticados foram incorporados às formas simbólicas e à iconografia tradicional egípcia. A escultura foi uma das áreas em que a fusão cultural ficou mais evidente. Durante o período dos Ptolomeus, os artistas combinaram o estilo monumental egípcio, caracterizado por suas poses rígidas e simétricas, com a influência helenística que valorizava proporções realistas e detalhes anatômicos. Muitas esculturas mantinham a pose tradicional estática dos faraós egípcios, com os braços junto ao corpo e um olhar fixo, mas apesar da postura egípcia, os rostos passaram a ter expressões mais detalhadas, com olhos profundos, feições individualizadas e musculatura esculpida com mais precisão. O mármore, material típico da escultura grega, começou a ser usado em estátuas, constatando com a preferência egípcia pelo granito e pelo basalto. Os bustos dos Ptolomeus refletem essa fusão, enquanto mantêm os trajes símbolos faraônicos, como a coroa dupla do Egito. Os rostos possuem traços mais refinados e idealizados, influenciados pela escultura grega. Outro exemplo são as estátuas de divindades, onde os deuses egípcios foram esculpidos com proporções e posturas gregas, criando um híbrido estilo único. Com a crescente influência helenística, era comum encontrar réplicas ou variações de esculturas gregas em palácios, teatros e espaços públicos e em cidades helenizadas como Alexandria. Estátuas como o Discóbulo, lançador de disco de Miron, e representações de deuses como Poseidon e Apolo poderiam ser vistas em locais públicos ou privados de elite. O Discóbulo, símbolo da perfeição atlética grega, poderia estar presente em ginásios e academias onde os gregos praticavam esportes no Egito. Como Alexandria era uma cidade portuária, estátuas de Poseidon, deus dos mares, eram prováveis em templos dedicados a ele ou em áreas costeiras. A popularidade de Afrodite fez com que suas representações fossem comuns em casas e santuários particulares. Muitos escultores gregos trabalharam no Egito durante o período ptolomaico, produzindo estátuas no estilo helenístico. Algumas obras eram importadas diretamente da Grécia, mas também havia cópias feitas no Egito em mármore ou pedra local. Além disso, havia um processo de sincretismo, onde algumas dessas estátuas não eram apenas réplicas, mas versões modificadas para incluir elementos egípcios. Por exemplo, Serapis, um deus criado pelos Ptolomeus, muitas vezes era representado com a estética de Zeus, mas incorporando traços e símbolos egípcios. Embora o Egito tivesse sua própria tradição escultórica, o período ptolomaico trouxe uma forte presença da arte grega. Réplicas e adaptações de estátuas gregas eram comuns em Alexandria e em cidades com comunidades gregas, tanto por meio das importações quanto pela produção local. Essas esculturas estavam presentes em ginásios, templos e palácios, ajudando a consolidar a identidade helenística do Egito ptolomaico. E até mesmo o teatro que surgiu na Grécia, feito ao céu aberto,
também foi construído no Egito. Os gregos que se estabeleceram no Egito trouxeram sua tradição teatral e os Ptolomeus patrocinaram a construção de teatros para entreter uma elite grega e promover a cultura helenística. Os teatros construídos no Egito seguiam o modelo grego, com uma orquestra circular ou semicircular, uma plateia em arquibancadas, cávea, e um palco elevado, a esquene. A Alexandria, como centro cultural do Império Ptolomaico, abrigava grandes teatros para festivais e apresentações dramáticas. Outras cidades, além de Alexandria, com comunidades gregas, como Ptolomaida e Naucratis, também tinham teatros. E tragédias do Sófocles, Eurípides, Ésquilo foram encenadas, além das comédias de Aristófanes, Menandro, e os festivais dinosiaicos, como era celebrado na polis, também foi celebrado no Egito. E o teatro mais famoso do Egito, Ptolomaico, ficou em Alexandria. Relatos indicavam que ele era um dos maiores do mundo helenístico e possivelmente faria parte do complexo do Museu e Biblioteca de Alexandria. Já a pintura e os relevos no período ptolomaico continuavam a tradição egípcia de usar cores vibrantes e composições simbólicas, mas passaram a incorporar sombras e profundidade e detalhes refinados, características típicas da pintura helenística, que mantinham um perfil egípcio tradicional e as figuras humanas eram representadas de perfil, com o torso de frente e as pernas em movimento, mas os detalhes das vestimentas e nos traços faciais eram diferentes da simplicidade egípcia. As roupas passaram a ter mais dobras e detalhes. Algumas representações mostram divindades egípcias vestidas de túnicas e mantos gregos, uma tentativa dos Ptolomeus de unir as duas culturas, sempre. Nos templos ptolomaicos, relevos de Horus, Ísis e Osíris mantinham a iconografia egípcia, mas com um nível de detalhe maior nos rostos, sugerindo a influência helenística. Isso pode ser visto nos templos de Dendera, onde a deusa Hathor aparece com as feições mais arredondadas e modeladas. Os Ptolomeus continuaram a construção de templos do estilo tradicional egípcio, mas inseriram elementos gregos no planejamento e na decoração. Diferente dos persas, que impuseram sua cultura, os gregos tentaram adaptar-se ao contexto egípcio sem abandonar completamente o seu estilo próprio. O Templo de Horus, em Édipo, construído sobre os Ptolomeus, é um dos maiores e mais bem preservados do Egito. Ele segue rigorosamente o modelo egípcio clássico, mas traz elementos que refletem a sofisticação da engenharia helenística. Outro exemplo é o Templo de Khombom, que tem um design simétrico único, algo raro na arquitetura egípcia anterior e possivelmente inspirado nas influências geométricas gregas. Já a joalheria ptolomaica foi uma das expressões mais sofisticadas dessa fusão cultural. Os gregos trouxeram um refinamento técnico e estético que misturou com o simbolismo tradicional do egípcio. O uso intenso de ouro, esmeralda, lápis lazulis, materiais nobres eram combinados para criar peças luxuosas. Símbolos egípcios em estilo helenístico, como amuletos com o olho de Horus e Anki, eram adornados com técnicas gregas, criando peças mais refinadas e detalhadas. Algumas peças mesclavam símbolos egípcios com imagens de Afrodite, Zeus ou Dionísio, refletindo a integração religiosa promovida pelos Ptolomeus. Exemplo disso é a coroa da Cleópatra. A coroa era uma mistura dos dois mundos. Além do tradicional ureu, cobra real egípcia, incluía folhas de louro e outros elementos inspirados na iconografia grega. Período.
arte do período ptolomaico não foi apenas uma continuidade da tradição egípcia, mas uma reinvenção que mesclou o simbolismo milenar do Egito com o refinamento e o realismo da arte helenística grega. Esse encontro de culturas sofisticadas em esculturas sofisticadas, pinturas vibrantes, arquitetura monumental e joias luxuosas ainda hoje impressionam pela sofisticação e inovação. O Egito ptolomaico foi um exemplo marcante de como a arte pode evoluir quando diferentes tradições se encontram e se influenciam mutuamente. E o jogo Assassin's Creed Origins, de 2017, retrata o Egito ptolomaico com um nível impressionante de detalhes históricos e culturais. Ambientado entre 49 a 47 a.C., durante o reinado da Cleópatra, o jogo mostra o Egito dividido entre a influência grega dos Ptolomeus e a tradição egípcia milenar. A Ubisoft fez um trabalho detalhado ao recriar os estilos inovadores e artísticos do Egito ptolomaico. A cidade de Alexandria é representada como um grande centro cultural helenístico, com edifícios de mármore